Amado Padre Max, querido povo de Deus aqui presente, uma alegria poder celebrar nesta igreja do Senhor do Bonfim, neste quarto domingo da igreja, quando Ele mesmo nos reúne no altar de Deus, para celebrarmos um dos dias mais bonitos do ano litúrgico, o Domingo do Bom Pastor. A igreja inteira contempla Jesus ressuscitado como pastor verdadeiro, aquele que conhece suas ovelhas, dá a vida por elas e jamais abandona o seu rebanho. Neste dia também nós celebramos com toda a igreja, com o Santo Padre, o Papa Leão XIV, os bispos do mundo inteiro, o dia de oração pelas vocações, pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe. E o Santo Evangelho de hoje nos coloca diante de uma imagem profundamente consoladora. Jesus afirma: minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Não somos uma massa anônima diante de Deus. Não somos números. Não somos esquecidos, meus irmãos. Cada pessoa aqui presente é conhecida pelo nome, pela sua história, pelas suas feridas, pelas suas lutas e pelas suas lembranças e esperanças. Cristo conhece cada alma e, mais do que isso, Cristo ama cada um de nós pessoalmente. Nós vivemos num mundo em que muitos se sentem perdidos. E não são poucas pessoas assim. Há pessoas cercadas de tecnologia, mas que estão vazias dentro do coração. Há casas cheias de coisas, muita coisa, mas as pessoas sem paz. Há corações cansados, famílias feridas, jovens sem direção, idosos solitários sem ninguém para lhes escutar, crianças sem referências firmes. E no meio, meus irmãos, dessa grande confusão, ressoa a voz de Jesus: eu sou o bom pastor. Porque nosso Senhor não vem confundir a nossa cabeça, o nosso coração, mas pelo contrário, Jesus nos orienta. Não vem explorar, mas salvar. Jesus não vem ferir ninguém. Ele foi ferido por nós para curar as nossas feridas, que são tantas. O bom pastor fala e suas ovelhas reconhecem sua voz. Aqui está uma pergunta importante. Quem que vocês estão escutando? Quem que nós estamos escutando? Hoje há vozes que seduzem, manipulam e afastam as pessoas de Deus. Vozes que se chamam pecado de liberdade. Cada um quer fazer o que quer. Os jovens, antes mesmo de completar a maioridade, muitos deles já falam para os seus pais: eu sou livre, eu faço o que eu quero. E sempre erram. Até hoje eu não vi ninguém que não obedece os pais, que resolve fazer o seu caminho, que tem se acertado. Eu ainda não conheço. Vozes estas que são do estranho,
Porque Jesus nos chama, o Espírito Santo fala em nós, mas o demônio também fala. O diabo também fala dentro de nós para nos ridicularizar a fé. Para que você vai à igreja? Para que ir à igreja todo domingo? Para que colocar os filhos na catequese? Para que fazer primeira comunhão? Isso é bobagem. Para que escutar o padre na igreja? Mas a voz de Cristo, meus irmãos, ela é profunda, porque ela contrasta a voz do mundo, que é uma voz egoísta, é uma voz superficial. A voz de Cristo é a voz verdadeira, ecoada na sua palavra, no seu evangelho, na doutrina da igreja, na consciência reta, na liturgia, nos sacramentos e no testemunho dos santos. Nós temos acompanhado pelos noticiários tanta coisa feia que está acontecendo no Brasil, sobretudo em Brasília, né? As corrupções, as coisas, dinheiro e mais dinheiro. Sabe qual a minha preocupação? Grande parte dessas pessoas foi batizada, mas não escutar a voz de Cristo, escutar a voz da vaidade, a voz do mundo, a voz do dinheiro. E o pior é pensar como será a vida dessas pessoas que corrompem, que maltratam as pessoas nas cadeias sem o devido processo. Como será isso, né? Porque quem maltrata as ovelhas de Jesus, elas estão caçando a sua própria cisterna, sua própria cacimba. Porque a voz de Cristo é uma voz que salva. E a voz desses homens corruptos, ditadores, é voz que se perdem. Escutar a voz de Jesus, bom pastor, exige de nós o silêncio no coração, o chamado silêncio interior. Quem vive só no barulho não consegue ouvir Deus. Quem vive só correndo perde a direção. Vocês sabem que no tempo do veraneio é difícil dormir por aqui. Eu já tive essa experiência. São pessoas sem rumo, que já não amam mais o silêncio, só o barulho. E são as músicas tão esquisitas que a gente não sabe nem o que é. Outro dia uma mulher muito piedosa dizia: não, dona, isso é a voz do diabo nessas músicas. Eu fui prestar atenção e sabe que tem umas que são mesmo. Por isso a oração é tão necessária para nós. Uma família que reza aprende o caminho certo, como educar os filhos, como viver o casamento. Um jovem que reza, ele se torna maduro, se torna uma pessoa firme, com caráter, com coragem. O sacerdote que reza permanece fiel. Uma comunidade que reza não se perde, nunca. Vai estar sempre no caminho certo. Em todas as nossas cidades existem pessoas perdidas. Gente que não reza, que não vai mais à igreja, que não tem caridade com ninguém, que são egoístas, estão perdidas nos vícios. Um sacerdote na paróquia, ele é fundamental, porque o padre é aquele que todos os domingos está falando para vocês: cuidado, o caminho é esse, olha aqui a palavra, o que o evangelho diz para nós. O inferno deveria ter uma frase na porta, bem grande, dizendo assim: entra quem quer. Só vai para o inferno quem quer. Deus não manda ninguém para o inferno. Jesus também diz: eu conheço as minhas ovelhas. Isso significa que o Senhor nos conhece até onde ninguém chega.
Muitos de vocês que já são casados há muito tempo, algumas pessoas já são viúvas, viveu aí 30, 40, 50 anos juntos, mas você não sabe o que ele pensa e nem o que ela pensa. Isso só Deus sabe e a gente. E Jesus é tão maravilhoso que ele conhece até os nossos pensamentos, até o mais profundo. Porque nosso Senhor nos conhece até naquelas realidades que nós também não conhecemos. Que às vezes a gente emburra, a gente fica pirraçando, a gente fica estranho dentro de casa e nem a gente mesmo sabe por quê. Deus sabe. Deus conhece as lágrimas escondidas. Quantos aqui já choraram escondidos? Homens e mulheres. Quantos homens que não têm coragem de chorar na frente da família, mas chora às escondidas? Quantas mulheres choram? Já choraram? E nosso Senhor conhece as nossas lágrimas, nossas preocupações financeiras, nossas lutas interiores, nossas tentações, nossas decepções e até aquilo que a gente não consegue explicar. Deus conhece. E apesar de tudo isso, nosso Senhor continua nos amando. É o grande dom do querigma, do anúncio da palavra de Deus. Deus nos ama. E Deus nos ama até o fim do mundo. Vai nos amar. Agora o mundo ama a gente quando interessa. Uma pessoa interesseira finge amar. Depois que consegue o que quer, despreza. Isso eu ouvi há poucos dias de uma jovem. Diz que confiou tanto no namorado, e quando eles foram para um motel e ela perdeu a virgindade com ele, 2 semanas depois ele disse para ela: eu descobri que eu não te amo. É o sofrimento. Que tristeza, né? Muita dor. O bom pastor, meus irmãos, não ama de longe. Ele ama dentro de nós com o Espírito Santo, que São Pedro fala na leitura de hoje. O Espírito Santo mora em nós. Por isso Jesus dá a vida pelas ovelhas e continua dando na cruz, na missa. E nós temos esse crucifixo bonito do Bonfim, que é a prova suprema do amor do nosso Deus por nós. Por isso, gente, quando acontecer coisas difíceis na nossa vida, não fica perguntando por que Deus fez isso. Deus não faz as coisas ruins na nossa vida. Elas acontecem. A vida é carregada de fatalidades. A cruz é a prova suprema desse amor de Deus. O ressuscitado que hoje contemplamos é o mesmo que foi crucificado por nós. A gente tem a via sacra bonita, antiga, na parede, que mostra para nós os passos de Jesus no seu amor por cada um de nós. Suas mãos gloriosas conservam as marcas dos pregos. Seu coração glorioso conserva a memória da entrega dele por nós. E quando você duvidar do amor de Deus, olhe para o Cristo crucificado e ressuscitado. Hoje a nossa igreja nos convida para que nós rezemos pelas vocações. Vocações religiosas, sacerdotais, missionárias, matrimoniais e consagradas. Toda vocação nasce do olhar de Jesus, o bom pastor. E toda resposta ao olhar de Jesus nasce do coração livre que diz: Senhor, eu quero te amar até o final da minha vida.
Deus continua chamando. Qual que é o problema? O problema é a falta de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente não escuta. A gente escuta as pessoas, mas não escuta Deus. E às vezes escutamos pessoas erradas. Quantas pessoas que dão mau conselho? Uma das obras de misericórdias espirituais é você dar bons conselhos. Não é levar as pessoas ao precipício. Precisamos rezar pelos padres, pois o sacerdote é chamado a ser sinal do bom pastor no meio do povo. O padre, o bispo, não substitui Cristo, mas aponta para Cristo. Pela pregação, na celebração da Santa Missa no altar, pela confissão que a gente escuta dos pecados de vocês, pela unção que nós levamos aos enfermos, pela caridade pastoral, o zelo, a evangelização, e todo o povo católico precisa trazer pessoas para Cristo. Isso é o zelo pastoral. Com o sacerdote, nós também servimos o rebanho de Cristo. Rezemos hoje de modo muito especial pelo Padre Max, que há 2 meses está servindo a paróquia com dedicação, enviado pela obra de Maria. Essa comunidade de vida e aliança, embora eles não usem essa terminologia, e que tem feito um bem extraordinário à Igreja do Brasil e fora do Brasil. A obra de Maria ajuda o bom pastor com seu lema: evangelizar de todas as formas com alegria. Com alegria. Quando você dá um bom dia feliz para uma pessoa que está triste, é evangelizar. Quando você fala do amor de Deus, quando você fala para a pessoa que está no pecado: não, esse caminho é ruim, busca outro pecado, outro caminho, não o pecado. E assim Deus vai fortalecendo, conservando cada irmão, cada irmã na fidelidade fecunda a Jesus, o bom pastor, juntamente com o sacerdócio, na fecundidade do seu ministério. Especialmente as mães mais idosas, as vós, devem assumir os padres para rezar. Rezemos também pelas vocações religiosas e consagradas. A igreja precisa de boas freiras, de mulheres que se tornam esposas de Jesus para servir. Quantas jovens sentem o chamado, mas não quer escutar o chamado, porque quer experimentar os prazeres do mundo. Isso é tão pobre, isso é tão pequeno. E nesse tempo que é marcado pelo individualismo, cada um pensando em si, a vida consagrada, a vida comunitária recorda que Deus basta. Não é o que eu quero, é Deus que basta. Quando um homem ou uma mulher entrega toda a vida ao Senhor, torna-se sinal profético para o mundo. Outro dia eu celebrei, alguns anos atrás, as bodas de 70 anos de casados, de um casal. Um casal ainda bem consciente. Ela com 100, ele com 102 anos. Muitos filhos, uma família enorme, os netos, bisnetos, tataranetos. É bonito isso. É profecia. Um casal que vive santamente seu casamento, ele é profético. É um ministério do matrimônio para o bem da igreja. A castidade consagrada fala do céu. A religiosa consagrada, os jovens que são da igreja, que guardam a sua castidade, a sua virgindade. Isso é um grande dom. É fácil? Não é. Mas não é impossível de viver a castidade. Quem vive profundamente a sua castidade reza melhor,
ama melhor as pessoas, sai do egoísmo. A pobreza evangélica denuncia a idolatria do dinheiro. Eu conheço muitas pessoas ricas no Brasil e que vivem o sentido da pobreza. Quantos empresários dizem para a gente, o que eu tenho, Deus colocou para mim administrar, para manter minha família e meus funcionários. Mas tudo é dele. É isso mesmo. Nós estamos na casa de um casal que diz, aqui é tudo de Deus. Deus nos deu para também receber as pessoas. Que bonito isso. Isso é pobreza. A pobreza é você não ser apegado. Eu lembro de um tio meu, não vou dizer o nome aqui, senão depois alguém da família vai descobrir, mas como eu tenho mais de uns 20 tios, uma vez ele comprou uma caminhonete e minha mãe sempre tinha certas dificuldades com ele. E ele foi nos visitar e depois, quando ia para a cidade, umas pessoas pediu para ir. E ele foi ensinar como as pessoas deveriam subir no carro dele para não estragar o carro. Aí minha mãe disse, está vendo meu filho como ele é? É assim, né? Aquele egoísmo, quer compartilhar o que tem. A obediência nossa revela que a verdadeira liberdade está em fazer a vontade de Deus. Todos nós devemos perguntar, eu estou fazendo a vontade de Deus? Nós precisamos rezar pelos jovens. Quantos jovens generosos existem, mas às vezes sem quem os acompanhe. Por isso que é a tarefa do padre, pessoal da Obra de Maria, acompanhar a juventude. Certamente nós temos jovens aqui na cidade que estão nas drogas, que estão se perdendo. As drogas é um caminho sem volta. Então o jovem que sente chamado para ser padre, para ser uma freira, para ser consagrado, mas tem medo. Porque falta às vezes alguém para ajudar. E muitos, às vezes na paróquia, quando o menino fala que quer ser padre, todo mundo cai em cima criticando. Católicos criticando um jovem que quer ser padre, uma menina que quer ir para o convento. Eu já escutei isso tanto na paróquia, nas paróquias. Acha bonito a religiosa, o sacerdote, mas não quer que um filho, com um neto, um sobrinho vai. Deus nunca tira nada da gente. Ele planifica tudo. Ah, mas você não vai casar. Ah, porque você não vai fazer sexo. Você vai viver uma vida esquisita. Deus vai tirar isso de você. Não, Deus não tira. Deus não tira nada. Deus não é um peso, dizia o Papa Bento XVI aos jovens na jornada da Espanha. Rezemos também, meus irmãos, pelas famílias. Porque o primeiro seminário é a casa nossa. É a casa das famílias. Aqui tem um casal jovem com 4 crianças já, pequenininhos. É assim que deve ser. Hoje em dia, os casais não querem ter filhos. Você pergunta para a maioria de vocês, mulheres mais idosas aqui, todas fizeram laqueadura. Todas laquearam para não ter filhos. Ah, filho é problema, filho cansa. Não, os filhos são dons de Deus. Não é fácil você trazer 4 crianças para a igreja e fazer com que elas não atrapalhem a missa. Eu conheço na minha diocese muitas e muitas famílias numerosas. Tem uma de 12 filhos e agora a mais velha vai casar-se. 2 filhos entraram no seminário esse ano. E para o ano que vem, 2 filhas vão entrar no convento. Por que nós não temos padre hoje em dia? Porque as famílias não têm filhos. Da onde vem o padre? Vem da família. Se as famílias não têm filhos... Outro dia, numa empresa, uma senhora distinta me atendendo, eu perguntei quantos filhos tinha, tem 1, mas não vai ter mais? Deus me livre!
Nunca mais, só quero esse. Quer dizer, essa mulher não entendeu a vocação dela, que é a maternidade, ter filhos, porque a mãe gera os filhos para Deus. Você tem essa menina tão bonita, mas ela é de Deus. Deus te deu como dom para você cuidar, para você educar, levar ela para o céu. É assim. A família precisa também atender esse chamado, porque a família é o terreno fértil das vocações. Um casal feliz, um homem que é responsável por sua família, com seus filhos, que zela da família, que está ao lado da sua esposa, a esposa que zela dos seus filhos, que educa seus filhos, que leva para a igreja, que ajuda, que está unida ao seu marido, esse casal vai ser exemplo para os jovens. Um dia eu perguntei a uma jovem numa paróquia que eu trabalhei, mas por que você ainda não buscou o matrimônio? Ela falou, padre, o que eu vejo lá em casa eu não quero para mim. O que eu vejo da minha avó e do meu avô eu não quero para mim. O que eu vejo dos meus tios e das minhas tias não quero para mim. Uma família, somente ela era da igreja. Família bagunçada, cheia de alcoolismo, de traição, de vaidade, de desonestidade. E a menina cresceu na igreja, Deus a chamou para a igreja, e ela tinha angústia de pensar em casar. Mas depois se casou e vive muito bem. Foi até engraçado aquele casamento, porque ela arrumou um jovem pobre, trabalhador, mas pobre. A família dela era um pouco cheia de coisas, os pais muito complicados, não tinha fé, e o pai não aceitou. A mãe, com dificuldade, aceitou. Eu tentei, porque eram pessoas que eu conhecia, mas não quiseram. E ela falava comigo e eu fui orientando até que chegou o tempo de organizar o casamento, fez um noivado na casa de uma madrinha de oração dela, porque o pai não aceitou o noivado. E para o casamento o pai disse, eu não vou e ninguém daqui de casa vai no seu casamento. Porque ele era negro, ela branca, ela com boa situação social e ele um trabalhador honesto. E ela veio chorando, meu pai não quer vir à igreja, nenhum dos meus tios quer vir para não contrariá-lo. Eu não tenho com quem vai entrar comigo. Falei, eu vou entrar contigo na igreja. Então, na hora do casamento, eu de terno, do lado dela, na porta da igreja, a levei, entreguei para o noivo, subi ao altar, vesti minhas roupas, minha capa e celebrei o casamento dela. Até hoje ela me tem como pai. A vida passou, porque os rios têm muitas curvas. Foi passando, eles foram prosperando, batizei os filhos, tudo na igreja, acho que até hoje, fizeram encontro de casais com Cristo. Passaram-se o tempo e o velho foi alcançado pelo tempo com um câncer. E o câncer dele foi muito difícil porque ele fedia. E os filhos se cansaram de cuidar. E o genro, que nunca tinha sido abençoado por ele, falou, não, eu vou lá cuidar dele. Foi para o hospital, dava banho nele, porque o câncer lá embaixo, naqueles lugares, né, foi terrível, que deu até bicho. E o genro cuidava. E ele pedia perdão para o genro e chorava. Então, gente, a gente tem que ter esse cuidado, muito cuidado com isso. Porque os rios faz muita curva e às vezes se encontram. Vocês também têm essas histórias. Tem muitas histórias assim, no Goiás tem muitas. A primeira leitura nos diz que a missão da igreja, a missão nossa, de um pai, de uma mãe, de um sacerdote, de um consagrado missionário, é por força do Espírito Santo. Os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, anunciaram Jesus com coragem. A segunda leitura,
abre diante de nós o horizonte eterno. Somos filhos de Deus e caminhamos para o céu, para a plenitude. A nossa morada não é aqui nesse mundo, gente. Vamos deixar aqui o nosso corpo, que a terra vai destruir, mas aquele pó do corpo um dia vai ressuscitar na volta de Cristo. Veja como tudo se une. O pastor nos chama, a igreja anuncia a verdade para nós e o Espírito Santo nos fortalece no caminho do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, se alguém aqui está cansado, ferido ou desanimado, às vezes até por causa das doenças, da velhice, a gente tem que aprender que a alta idade é carregar a cruz. É não ter vergonha de usar a muleta. Eu conheço alguém que não quer usar a muleta, prefere cair, mas não quer usar. Como é que é o nome desse negócio? A bengala. Mas a bengala ajuda. Aí você quer ajudar, não precisa de ajuda, está caindo, não quer. Orgulho. Ninguém pode ser orgulhoso. Tem muitos de vocês aqui talvez não estão preparados para no final da vida o filho ou a filha dar banho em vocês. Isso vai chegar um dia. Isso chega. Meu irmão está ali atrás, ele lembra do nosso avô, que a gente amava muito. Quando ele ficou muito mal, que era dificuldade para dar banho, eu acho que eu fui o primeiro a dar banho nele. Eu era seminarista, fui lá, levei meu avô para o banheiro, fui dar o banho nele. E ele angustiado, falei, vô, não precisa o senhor ter angústia, porque estou aqui porque eu te amo. O senhor fez isso com seus filhos, ajudou a avó a banhar os meninos, agora nós temos que banhar o senhor. Aí rezei uma Ave Maria, ele calmou, ele estava tenso. Tenso, né? Depois os filhos foram ajudando, meu pai, ele foi aceitando. A gente precisa aceitar, precisa preparar. Quem escuta o bom pastor, prepara. A velhice, a morte, a doença não é coisa triste. É a realidade da vida. E a gente tem que encarar com alegria. Por isso que os cristãos carregam a cruz, e para nós o sofrimento é doce. Para os pagãos, para os que não têm Deus, aí é um sofrimento. Uma vez eu fui visitar um idoso, 87 anos, me lembro muito bem, numa casa bem simples de taipa, um fogão de lenha, o cachorro, as coisas, fui visitá-lo. Cheguei lá para fazer a oração, ele não queria oração. Ele falou para mim, padre, eu não aguento mais. Você pega o meu machado ali, racha a minha cabeça, me mata pelo amor de Deus, que eu não quero sofrer mais. Mas o que? Não tinha fé. Queria suicidar. Ninguém me mata, eu quero é morrer. Mas que tristeza é isso? A gente, enquanto está respirando, a gente está louvando a Deus, na dor, no sofrimento. Tem que ser assim, meus irmãos. Talvez alguém aqui até tenha se afastado interiormente de Deus. Você não está dando conta de rezar. O coração está vazio, só pensamento ruim. Tira isso. Tira do seu coração essas coisas. Talvez uma família aqui esteja passando por provações. Escute a promessa de Jesus em João 10, 28. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tirará as famílias de Deus das mãos de Deus. Se permanecermos com Cristo, nenhuma escuridão terá a última palavra na nossa vida. Vocês desculpam eu estar falando muito para vocês, que eu não sei se eu volto aqui outro dia, outra vez. Então vou falando mais um pouquinho. Já tem alguns olhando no relógio, mas espera um pouquinho. Já estamos terminando. Que nesta missa, presta atenção nisso, que nessa missa, quando a gente estiver consagrando Jesus no altar, quando vocês for comungar, os que não podem comungar fazendo comunhão espiritual, pense nisso. Renove a confiança em Jesus, bom pastor, o Senhor do bom fim. Um dia uma mulher me perguntou, o que é esse negócio Senhor do bom fim? É o Jesus bom pastor que acompanha a gente no fim, na hora da morte. O Senhor do bom fim é isso.
Essa devoção aqui no Brasil ao Senhor do Bonfim, tem muito na Bahia, tem lá também na minha diocese, em razão disso, é pedir ao Senhor da boa morte, que nos dê um bom fim. Tem um médico muito amigo meu, da minha família, que fez o parto da minha madrasta, tudo, ele chama Bonfim. Eu não sei se ele sabe o significado do nome dele, né? Bom fim. Tá velho, não tá custando a morrer. Certamente vai ter um bom fim, né? Que rezemos também pelas vocações. Quantos padres já nasceram daqui dessa paróquia de vocês? Tem algum? Está nascendo um agora. Está a caminho um, mas não, vocês não têm notícia se teve alguém. E a paróquia tem 260 anos. Não é possível que já não deu algum padre, né? Então, vocês, uma paróquia que não tem vocações, é porque o povo não está rezando direito. É porque a mãe e o pai não estão entregando os filhos a Deus. Que amemos mais a nossa Santa Igreja, gente. Ser católico é algo extraordinário. E a Igreja Católica não é o bispo, não é o Papa, não é o padre. A Igreja Católica é Cristo. A Igreja Católica é a estampa do Cristo ressuscitado. Nós, os pastores, os consagrados, os religiosos, somos servidores. O Papa é um servo. Por isso que ele tem o título, Servum Servorum Dei, servo dos servos de Deus. Papa Leão. E se a gente vai seguindo o que o Papa vai ensinando, a gente nunca erra, porque o Papa é o bom pastor que está no lugar de Jesus. Que valorizemos mais nossos padres, mesmo aquele padre que está, às vezes, dando mau testemunho, tem que rezar mais. Rezar também pelos padres que deixaram o ministério, para que eles organizem a vida deles para não perder a salvação. Rezar pelos padres que estão em crise. Ah, o padre não está bem. Por quê? Porque ele perdeu o altar. O padre que ama a Eucaristia nunca entra em furdúncio. Nunca. Subir o altar com santidade, com amor. Celebrar a missa com amor. Mesmo que a gente tenha que celebrar 4, 5 missas no domingo. Com amor. Vamos apoiar também os nossos jovens. E que nossas famílias sejam berço de fé e de generosidade. Eu acho bonito as atitudes de muitas famílias para com os padres, que zelam dos padres. Às vezes faz uma pamonha, traz uma pamonha para o padre. A galinha pôs lá 15 ovos, eu vou levar 5 ovos para o padre. Porque o padre também come. O padre come. O padre fica doente. O padre fica velho. Esse aqui é novinho, bonito, né? Até falei para ele, cuidado com as mulheres. Das mulheres irresponsáveis do mundo, que tem as mulheres do mundo, que elas veem o padre, nossa, eu vou para a igreja agora que tem um padre bonito na cidade. Que palhaçada é isso, né? Aí quando o padre é velho, está cego de um olho, dificuldade para andar, aí as pessoas querem abandonar o coitado do padre, né? Meu irmão que está ali atrás lembra do frei, como que era o nome daquele frei lá de Porongatu? Juvenal. Pensa num padre santo, confessei muitas vezes com ele. Aquele lá, você conheceu o frei Juvenal? É, conheceu. Era um padre velhinho, emborcado, mas ele atraía as pessoas pelo sorriso e pelo dom da confissão. Como o Frei Damião. Alguém aqui conheceu o Frei Damião? Frei Damião era isso. Morreu torto de tanto atender confissão. Frei Damião não era bonito, mas o que ele tinha dentro dele era a luz de Deus. Frei Damião. Eu também gosto do Padre Cício, a gente não gosta, mas eu gosto do Padre Cício. Padre Inciso. Também foi um padre que ajudou muitas pessoas. Então vamos apoiar os nossos padres, amar os nossos sacerdotes, nossos bispos, pedir a santidade do clero, a perseverança dos seminaristas, rezar pelo menino aqui da nossa paróquia, todo mundo rezar por ele, pela perseverança dele. Reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria todo dia,
e vocês, mulheres, as viúvas, as mães já mais adiantada idade, se tornarem mães espirituais do sacerdote. Não precisa falar para o padre que você é mãe espiritual dele, não. Tem um padre na televisão, Frei Gils, está lá, eu quero ser mãe espiritual do Frei Gils. Eu quero ser mãe espiritual do Adair. Quero ser mãe espiritual do bispo que eu vi ali na televisão. Daquele padre, filho da minha amiga. Então vocês vão criando esse espírito de maternidade espiritual pelos padres, que ajuda os padres a se perseverar. Senhor Jesus, bom pastor, olhai para esta comunidade do Senhor do Bom Fim, abençoai o Padre Max, a obra de Maria, sustentai as famílias, consolai os aflitos, santificai os doentes, os idosos, despertai novas vocações e conduzi-nos todos às fontes da vida eterna. E que a Virgem Maria, Mãe da Igreja e Rainha das Vocações, nos ensine a responder com ela: faça-se em mim segundo a tua palavra. Vamos repetir? Faça-se em mim segundo a tua palavra, assim seja. Amém.